Obrigado por ter acessado o nosso site. Meu nome é Luiz Fernando Savian, eu sou sócio-diretor do Consórcio Nacional Unifisa e sou o presidente da Associação Brasileira dos Administradores de Consórcio da Regional São Paulo. Eu gostaria neste contato de fazer alguns esclarecimentos sobre o que é o sistema de consórcio. Bom, primeiro, o sistema de consórcio já existe no Brasil há mais de 40 anos. Nenhum produto sobreviveria tanto tempo se não fosse um bom produto. Então, já está mais do que comprovado de que consórcio é uma opção inteligente para se realizar qualquer desejo de consumo. Desde um simples eletroeletrônico até o imóvel tão sonhado por todos os brasileiros. Só para se ter uma ideia, nós já temos hoje no Brasil mais de 3,5 milhões de consorciados ativos. Isso vale dizer que praticamente 10% da população economicamente ativa do país paga pontualmente uma cota de consórcio para realizar o seu desejo de consumo. A grande vantagem do sistema de consórcio é de que ele não tem juros. A pessoa que faz um plano de consórcio não paga absolutamente nada de juros. Ele paga uma pequena taxa de administração, que são os honorários da administradora, para poder gerir os recursos deste grupo e fazer com que todo mundo receba os seus bens com tranquilidade. O consórcio, na verdade, é uma poupança. É um sistema cooperativo. A origem, na verdade, do sistema de consórcio é o Tanomoshi, que era um sistema cooperativo praticado pelos japoneses. E o brasileiro, quando chegou à indústria automobilística no país, isso por volta de 1960, 1959, 60, o brasileiro, lógico que com a produção do carro no país, ficou entusiasmado em comprar este produto. Mas como na época não existiam os canais de financiamento que existem hoje, aquele jeitinho brasileiro da criatividade foi buscar, nesta ideia do Tanomoshi, uma maneira de fazer com que todo mundo pudesse adquirir o seu carro. E aí nasceu o consórcio. Quer dizer, nasceu com o automóvel. Depois, isso foi sendo comercializado em outros produtos, e aí a coisa se expandiu e se modernizou. Na verdade, o consórcio de 1991 para cá, ele está sob a regulamentação do Banco Central do Brasil. E a gente sabe que o Banco Central é uma instituição neste país do máximo de respeito, que nenhuma dúvida paira sobre a instituição Banco Central. E o Banco Central é muito rigoroso com relação à fiscalização, acompanhamento e orientação das administradoras de consórcio. Então, eu diria o seguinte, hoje o consórcio, o sistema de consórcio no país, é uma das operações mais seguras que existe, mais até do que banco, do que uma financeira, do que uma seguradora. Por quê? Porque para se operar com consórcio, primeiro a administradora tem que comprovar ao Banco Central a sua capacidade gerencial, a sua capacidade administrativa. E, além de tudo, a sua capacidade financeira. Ou seja, ela só pode vender aquilo que o patrimônio dela responde. Portanto, é totalmente seguro se fazer uma cota de consórcio. Na verdade, às vezes me perguntam, por que eu devo fazer uma cota de consórcio e não fazer uma caderneta de poupança? Bom, primeiro que são produtos diferenciados, né? A caderneta de poupança é um investimento, o consórcio é uma compra programada. Mas, em síntese, a grande diferença de uma caderneta de poupança seria o quê? Primeiro, você, se abrir uma caderneta de poupança, não terá a disciplina necessária para fazer o depósito todos os meses. Segundo, que numa caderneta de poupança, você só teria condições de comprar o bem ao final do prazo e dos seus depósitos. No consórcio, todos os meses você vai ter aquele compromisso para pagar. Evidentemente, a gente manda o slip de pagamento, a pessoa já sabe que tem aquele compromisso, então já programa no seu orçamento para que haja o pagamento e já programe a sua compra. Segundo, que todos os meses ele vai concorrer por um sorteio e poderá ofertar lance, o que não acontece na caderneta de poupança. Portanto, você pode ter o uso do bem, o usufruto do bem, muito antes do final dos seus depósitos, né? Quer dizer, então, esta é a grande diferença do sistema de consórcio para um sistema de poupança. Por outro lado, se o cliente assume uma cota de consórcio, ele está evitando entrar num financiamento que são os juros escorchantes, apesar de
de no Brasil a gente está passando por um processo de reestruturação da taxa de juros, nós temos ainda a maior taxa de juros do mundo. A maior taxa de juros do mundo é no Brasil. Quer dizer, então, qualquer financiamento que você faça, seja de um televisor, seja de uma moto, de um automóvel, mesmo de um imóvel, você pode contar o seguinte: você vai comprar um produto e vai pagar 2 de juros. Ou seja, você paga 3 para levar 1. No consórcio, você não tem esse pagamento dos juros. Então, se você fizer uma cota de consórcio e se programar a compra, eu diria que você está fazendo um seguro contra o oportunismo. Quer dizer, você nunca vai ser tentado a pagar essas taxas de juros pelo oportunismo de ter que ter um produto. Então vamos dar um exemplo. Se você tem um filho que tem 13, 14 anos de idade, você já sabe que quando ele fizer 18 anos, quando entrar na faculdade, você vai ter que comprar um carro para ele. É a promessa que todo pai faz de classe média brasileira, né? Então, se você sabe que o seu filho, que hoje tem 14, seu filho ou sua filha, que hoje tem 14, e que daqui 4, 5 anos vai precisar de um automóvel, por que não fazer já uma cota de consórcio e já programar a compra deste produto? Ou ainda o seu filho que entrou na faculdade. Ele acabou de ingressar na faculdade, está fazendo odontologia, está fazendo medicina, está fazendo direito. Você sabe que quando ele se formar, ele vai precisar de equipamentos ou vai precisar de um escritório para exercer a sua profissão. Por que não fazer uma cota de consórcio já programando? Essa é a grande vantagem do consórcio, de você poder, com antecedência, programar a compra de qualquer produto. Então, resumindo, eu diria o seguinte: o consórcio realiza os seus desejos de consumo, qualquer que seja ele. Então, contem com a gente para planejar esse futuro mais tranquilo, sem pagamento de juros. Agora que você já tem todas as informações, tenho certeza que você já se sente seguro para decidir pela compra do consórcio. Então, fique à vontade, entre na página determinada para isso, faça a sua adesão e já estamos aguardando você já para o próximo sorteio. Boa sorte, seja bem-vindo.